as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Daqui a pouco a gente continua. Amém? Então tem uma cena desenhada pelo evangelista Mateus aqui. Pastor, por que tem 4 evangelhos? Se os 4 evangelhos são muito parecidos. Quem já leu os 4 evangelhos? Não precisa levantar a mão não, vai. Um já leu, 2. Ô Jesus. 3. Ô Pai. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, são praticamente iguais. Eles narram a mesma história às vezes, mudando algumas palavras e algumas observações. João é um pouco diferente, porque João, ele traz uma revelação mais poderosa. Por que tem 4 evangelhos? Porque cada um destinou o seu evangelho para um tipo de pessoa. Mateus escreveu para os judeus. Lucas escreveu para os gregos. João escreveu para a igreja, por exemplo. Então, quando você vê eles narrando a mesma história e muda um pouquinho o ponto de vista. Imagina 4 pessoas olhando para mim agora. Aí eu estou pegando essa cadeira aqui e eu trouxe ela para cá e eu sentei. Mateus fala assim: o pregador estava pregando quando puxou uma cadeira e sentou para ensinar. Marcos fala: um pregador estava pregando e continuou a pregar. E ele não narra que eu sentei, mas ele mentiu, só falou diferente a mesma cena. Então cada um vai ter uma observação, algumas particularidades. Por exemplo, Mateus, quando fala do reino de Deus, ele fala o reino dos céus, ele não fala o reino de Deus. E ele está falando da mesma coisa. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Por que ele não fala reino de Deus? Porque ele está escrevendo para os judeus. E o judeu, quando ia citar a palavra Deus, o escriba tomava banho, trocava a caneta, escrevia Deus, depois disso trocava a caneta e continuava escrevendo a lei, escrevendo o livro. O nome de Deus para o judeu é extremamente sagrado. Então, se Mateus começa a usar muito o reino de Deus, amor, está tirando a atenção do pessoal, ele começa a ter um problema. Então ele usa o termo reino dos céus e não reino de Deus, enquanto Lucas, Marcos vai falar reino de Deus. São algumas particularidades, mas eles estão falando da mesma coisa. Muitas vezes você vai ver o mesmo texto, a mesma história, com alguma mudança de palavra e algum tipo de observação. E Mateus é muito preciso quando narra o Sermão da Montanha. E aqui os irmãos vão observar Jesus começando a pregar. E lembra que eu disse aquela semana que às vezes nós criamos um conceito de pregar, que pregar tem que ser só de um jeito. E Jesus aqui, ele quebra tudo isso. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu no monte, se assentou e começou a pregar. Começou a ensinar. E quando ele se assenta, a Bíblia diz que tem uma multidão que está acompanhando ele. Mas quando ele se assenta, a Bíblia diz que quem chega perto dele para ouvir o ensinamento são os discípulos. Amém? É isso que nós lemos aí em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Mateus 5: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram. As multidões estavam com ele, mas quando ele se assenta e vai começar a pregação, os discípulos se aproximam. As multidões parece que ficam na periferia, não estão muito interessados em ouvir o que ele tem para falar. Estão esperando, quem sabe, o pão ser multiplicado, um milagre acontecer. Ficam mais longe. Quando Jesus se assenta para ensinar, quem se aproxima é quem quer aprender. Meu irmão, quem chega perto do mestre é aquele que quer aprender. Quem não quer aprender fica longe. Quem não quer aprender fica esperando o que é que ele pode dar. Quem quer aprender se aproxima. Quando Jesus entra na casa de Lázaro, que tem 2 irmãs, uma chama Marta e a outra chama, uma está ocupada demais com a casa. Qual que era o nome dela?
Marta, e ela está tão ocupada que ela não consegue parar para ouvir. E quando o mestre chega, Maria para tudo o que está fazendo e se assenta aos pés do mestre. Está na cara que tem uma ali que tem vontade grande de aprender com ele, enquanto a outra está ocupada demais para aprender naquele momento. Os irmãos entendem qual é a diferença entre um discípulo e a multidão? O discípulo quer aprender, a multidão não se importa com isso. A multidão não se importa em ficar longe, não se importa se está ouvindo ou não. Agora, se tem pão, ela se aproxima. Amém? Então sempre haverá essa diferença entre o discípulo e a multidão, e sempre haverá discípulo e multidão no meio da igreja. Aqueles que vieram buscar Jesus porque estão interessados em alguma coisa que Jesus pode dar, e aqueles que vieram como Maria para se assentar ao pé de seu mestre e aprender o que ele tem para ensinar. E esse caminho não é um caminho rápido, não é um caminho que você começa hoje e amanhã você chega no fim. É algo que tem que criar raiz, é algo que tem que criar alicerce, é aquela semente que cai em terra boa e ela cresce primeiro para baixo, para depois crescer para cima, para depois criar folhas, para depois dar fruto. É dessa semente que nós estamos falando, dos discípulos. Então quando Jesus chega, se assenta na montanha, os discípulos se aproximam, a multidão fica um pouco distante e ele começa a falar o famoso Sermão do Monte. A primeira coisa que ele diz é: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele usa reino dos céus, mas nós estamos falando do reino de Deus, que é a mesma coisa. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Feliz, feliz, extremamente feliz. Jesus está dizendo: ó quão feliz é, ó quão felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É a primeira coisa que Jesus fala. Então Jesus está falando de felicidade, Jesus está falando de algo que preenche a nossa vida, e o homem vive em busca disso, em busca de ser feliz, em busca de viver uma vida feliz e tranquila. Essa é a procura de todos os homens. É isso que a propaganda da TV tenta vender para você, que se você comprar aquele carro, a felicidade chegou junto com ele na tua casa, seu sonho foi realizado. Ela não tenta vender um carro, ela tenta vender a felicidade para você, a realização de um sonho. Quando um vendedor de casa se aproxima de você, ele tenta vender a felicidade que aquela casa vai trazer para a sua vida, e assim por diante, porque o homem está em busca de felicidade. O homem está em busca de viver esse momento e esse momento se eternizar na vida dele. E quando Jesus prega esse sermão, ele está ensinando o caminho para uma felicidade verdadeira, duradoura e permanente. Só que esse caminho que ele está oferecendo é um caminho que a mídia não mostra, que o marketing não vende. Porque quando você olha para essa cultura, e nós temos cantado constantemente esse louvor, que a cultura do céu venha sobre as nossas vidas, amém? O que é cultura? Cultura é um jeito que você vive, uma coisa que foi implantada, uma maneira de viver. Essa cultura ser implantada na nossa vida vai ser a maneira como nós vamos viver. A cultura do céu, do jeito que vive no céu, a gente quer viver aqui. Cada país tem uma cultura diferente. Tem a ver com a educação do povo, tem a ver com o trato, tem a ver com como cada um se comporta. Por exemplo, tem um amigo que ele foi para o Japão e ele estava com uma pessoa, e essa pessoa que estava com o meu amigo esqueceu a bolsa dentro do trem, se eu não me engano, dentro do trem. E ela ficou extremamente desesperada. E ela desceu, foi no guichê em algum lugar lá, desesperada, dizendo: eu esqueci minha bolsa no trem, e o trem saiu, eu preciso saber para onde esse trem vai, pelo amor de Deus, liga. A moça falou assim: senhora, calma, esse trem volta aqui daqui tal tempo. A hora que ele voltar, a senhora entra, vai no banco que a senhora esqueceu, porque a tua bolsa vai estar lá. E ela entrou e a bolsa estava lá. Por quê? É a cultura deles. Ninguém pega o que não é dele. Então é uma cultura, e quando vem a cultura do céu para a terra, nós temos que esquecer qual que é a cultura do país, ou a cultura que a gente aprendeu, ou que de repente o nosso tio malandro nos ensinou, que você tem que ser mais esperto que os outros,
Que se vacilou, você tem que passar a perna mesmo. Que se te der o troco errado, você pode ir embora. Porque tem sempre um tio que ensina isso para nós, né? Ah, não, deu, sorte a sua, filho, vai embora, né? Tem sempre um tio assim. Mas essa não é a cultura do céu. A cultura do céu é diferente. E Jesus, no Sermão do Monte, vai ensinar a cultura do céu. E a cultura do céu, quando a gente olha para ela em relação a esse mundo, ela é meio que totalmente ao contrário daquilo que a gente cresce aprendendo na vida. Jesus vai mostrar que o caminho para a felicidade não é aquele que a TV mostrou, não é aquele que o tio esperto ensinou, que não é aquele que a escola também nos ensinou, é totalmente diferente. Não é aquele que o mundo empreendedor e a faculdade te ensinou, tão competitivo, onde que você tem que passar por cima de todo mundo. Ele vai mostrar que é um caminho inverso. E quando você adere a essa cultura, normalmente as pessoas olham para você e falam que você ficou louco e que não vai funcionar. Mas funciona. Amém? Funciona. E é sobre isso que é o Sermão do Monte. Uma cultura que, se estabelecida na nossa vida, traz consigo a felicidade, porque quão felizes são os pobres de espírito. Hoje as pessoas buscam, como no passado também buscavam, felicidade nas coisas, em tudo que o dinheiro pode dar, e a gente fica condicionando a nossa felicidade a coisas que podem acontecer. Inclusive hoje nós falávamos sobre isso com um casal, e quando não acontece, vem uma frustração muito grande no nosso coração, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que a esperança, quando é adiada, ela enfraquece o coração. Então toda vez que você põe esperança em alguma coisa que não acontece, o teu coração, a tua força, ela se esvai. Quando a sua expectativa é frustrada, você se vê fraco, porque estava em alguma coisa, uma expectativa, uma esperança, e aquilo não aconteceu. Toda vez que eu faço isso e não acontece, meu coração enfraquece. E se acontece, por um tempo eu fico satisfeito, mas daqui a pouco a sede bate de novo. Já observou? Que a pessoa corre atrás de um carro, deseja aquele carro, compra aquele carro, mas passa um tempinho, ela fala assim: eu acho que chegou a hora de eu trocar de carro. Porque a alma do homem nunca se sacia. Ele compra o HRV, daqui a pouco ele quer o HIV, daqui a pouco ele é o HCV. E isso somos todos nós. Porque se é aquilo que nós atrelamos à nossa felicidade, não vai preencher. A Bíblia diz em Jeremias, Deus está falando com o povo de Israel e está dizendo assim: meu povo cometeu 2 erros. Primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Segundo, tentaram matar a sede em cisternas que eles mesmos cavaram. Cisternas rotas, cisternas rasas, cisternas que dão água só por um tempo e depois seca. A fonte de água que nunca seca é Deus. E toda vez que eu procuro a minha felicidade em alguma coisa que não seja Deus, ela vai vir por um tempo, mas daqui a pouco vai secar. E o que eu vou fazer? Vou cavar outra cisterna. Aí vai secar, o que eu vou fazer? Vou cavar outra cisterna. Aí vai secar, e eu vou fazer? Cavar outra cisterna. E nunca vou estar saciado, porque enquanto eu não for para uma fonte que jorra água e nunca parar de jorrar, a minha alma, ela continua com sede. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Quando você tenta matar essa sede que tem dentro de você, porque Deus criou o homem para a eternidade, e só é saciado com a eternidade. Quando você tenta matar isso com outra coisa, é como se você estivesse bebendo coca para matar a sua sede. Por um tempo você fica saciado, mas daqui a pouco ela volta em dobro. Porque só Deus pode preencher isso daí. A Bíblia vai dizer, Salomão vai falar, em Eclesiastes capítulo 2, uma experiência pessoal dele, que eu quero ler com os irmãos. Eu não ia ler, mas vamos ler. Eclesiastes capítulo 2. Você pode ouvir, talvez ouvindo você vai absorver melhor. Diz assim: eu disse ao meu coração: vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso eu disse: está doido, e de alegria, do que serve esta? E da alegria eu disse: de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida.
Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles bosque que reverdenciam as árvores. Adquiri servos, servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes processões de gados, ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouro, reis das províncias, provi-me de cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música e de toda espécie. Fui engrandecido, aumentei, e mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejou os meus olhos, eu não neguei nada, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Sabe o que Salomão está dizendo? Tudo que o meu olho viu, tudo que o meu coração desejou, eu podia comprar. Então eu fui lá e comprei. Eu fiz jardim para todo mundo falar: olha o jardim que ele construiu. Alimentei o meu ego. Eu tive servos e servas, então todo mundo olhava para mim e dizia: olha como ele é poderoso, ele manda num monte de gente. Eu investi na cultura, eu queria ser culto, queria ser considerado culto, então investi em cantores, e os melhores cantores cantavam para mim. Eu tive mulheres, então não neguei sexo para minha carne, tive sexo. Eu bebi vinho, tentando me alegrar com o vinho, me enganar com o vinho, me embriagar com o vinho, mas no final de tudo, eu vi que aquilo era aflição de espírito. Nada daquilo trouxe felicidade para mim. Nada daquilo preencheu o meu vazio. Nada daquilo trouxe a alegria que eu estava procurando. Por que eu estou dando esse exemplo de Salomão? Porque muitas vezes nós estamos aqui hoje, mesmo na igreja, mirando coisas e dizendo: se eu conseguir aquilo, então eu vou ser feliz. Ah, mas se eu chegar lá, aí eu vou ser feliz. Ah, mas se eu comprar aquele bem, aí a alegria vem. Nós temos um exemplo de um homem registrado na palavra de Deus, dizendo: não é nisso que vai estar a sua alegria. Você está indo para o caminho errado, você vai cansar, você vai se fadigar, e no final você vai ver que afligiu o seu espírito, e lá no caminho não está, no fim do caminho não estava o pote de ouro que você estava procurando. Mas agora surge Jesus mostrando um caminho para a felicidade. E quando Jesus surge, ele não fala nada disso que Salomão disse. Ele começa dando uma coisa já que a gente foge: pobre de espírito. Às vezes a gente acha que isso é pejorativo até, porque ninguém gosta. Você gostaria que alguém chegasse para você e dissesse: ah, você é pobre de espírito? Às vezes a gente não entende o que isso quer dizer, mas o que Jesus está dizendo: bem-aventurado, ó quão felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles vão entrar no reino e reinar com Deus. Mas o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é assumir diante de Deus que você é um mendigo espiritual e que sem Ele você não pode chegar a lugar nenhum. Ser pobre de espírito é você olhar para você mesmo e dizer: eu, por mim mesmo, não tenho condição de ir a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Ser pobre de espírito é você entender quem você é diante de Deus, e entender que sem Deus você não pode fazer nada, que você não consegue fazer nada, que você não consegue ir a lugar algum. E Jesus está dizendo: feliz é o homem que percebe isso, que olha para Ele e consegue enxergar que sem Deus ele não é ninguém. Agora deixa eu te falar uma coisa: você só consegue ver isso quando você consegue ver Deus. Ninguém que teve um encontro com Deus olha para Deus e diz: eu posso. Ninguém que tem um encontro com Deus olha para si e diz: eu consigo. Porque quando alguém tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele diz é: eu não sou nada,
eu não sou ninguém. Se você pegar a tua Bíblia e começar a ler ela em Isaías, do capítulo 1 até o 5, você vai ver um profeta usado por Deus, e Deus está dando um juízo através dele para o povo de Israel. E a mensagem é: ai de vós, e é Deus que está falando. Ai daqueles que chamam ao mal bem, ai daqueles que usam balanças enganosas, ai daqueles que oprimem o seu irmão. É Deus que está falando. Mas quando Deus começa a dar essa palavra e Isaías levar para o povo, talvez ele pare de olhar para si mesmo. Porque ele começa a dizer: esse povo está todo em pecado, o juízo está chegando, ai de vós. No capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão de Deus. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a sua glória enchia o templo, e diante dele haviam seres com 6 asas, que com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, e de noite e de dia, o tempo todo, diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando eu vi aquilo, eu tremi, e eu disse: ai de mim, porque sou pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe quando é que você se vê? Não é quando você se mede com o irmão. Porque quando você se mede com o irmão, talvez você está até legal. Mas é quando você se mede com a Bíblia. É quando você pega a Bíblia e usa ela de espelho. Aí você olha para si e fala: eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não sou ninguém. E é isso que o Senhor está mostrando como o caminho para você chegar, o primeiro passo para você ir para o caminho da felicidade. Felizes os pobres de espírito, os que entenderam quem de fato são. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver João Batista. João Batista é um homem que apareceu pregando no meio do deserto, vestido com pele, comendo gafanhoto, que não tinha nenhum glamour. E quando Jesus se refere a João Batista, ele fala assim: dos nascidos de mulher, não teve ninguém igual a João Batista. Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: eu não sou digno de desatar as suas alparcas, e convém que ele cresça e que eu diminua. A característica de um homem que entendeu que ele é pobre de espírito, que ele precisa de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que em vão trabalha aqueles que vão edificar a cidade, se o Senhor não edificar. Em vão trabalha aqueles que guardam a cidade, se o Senhor não a proteger. Quando você entende que tudo que você fez, tudo que você estudou é bom, mas que se você não depender do Senhor, isso não vale nada. Se você não entender isso, você nunca vai conseguir chegar perto dele e experimentar essa felicidade da qual ele está falando. Bem-aventurado, ó quão felizes são aqueles que entenderam que precisam de Deus na sua vida e que sem Deus não são nada. Ó quão felizes são os pobres de espírito. É assim que Jesus começa a implantar a cultura do céu na terra. Você aprendeu a vida inteira que você pode. Você aprendeu a vida inteira que você consegue. Você aprendeu a vida inteira que você é forte o suficiente, que você não precisa de nada nem ninguém. Você ainda ouve algumas palestras que dizem assim: você passou por tanta coisa na tua vida que te fez forte, nada vai te derrubar. Você é capaz, você estudou, você tem condição, você pode ir tão longe, você confia em você mesmo. E inclusive nós temos ouvido isso muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Mas Jesus está quebrando isso, dizendo assim: feliz é aquele que já descobriu que não consegue andar sozinho, que não consegue andar sem Deus, que é pobre de espírito, porque é do pobre de espírito que o reino de Deus é constituído. Jesus começa a quebrar essa cultura que nós temos ouvido e aprendido e crescido com ela. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E ele continua: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Irmão, me fala uma coisa, faz sentido um negócio desse? Feliz o que chora. É feliz aquele que chora, porque quem chora vai ser consolado. Feliz é aquele que abre o bocão chorando, porque será consolado. De que choro Jesus está falando? Será que Jesus está falando de todo choro? Pode ter certeza que não, porque às vezes nós choramos por motivos banais.
Às vezes nós choramos, presta atenção no que eu vou te falar, como criança mimada, que se o pai não dá aquilo que eu quero, eu começo a chorar. Não é desse choro que Jesus está falando. Jesus não está falando desse choro que você chora por uma coisa que Ele nunca sonhou por você, que você sonha, quer, pede, faz birra. Todo mundo aqui ou já foi criança, ou tem uma criança na família, ou é pai, ou é tio. E você sabe que muitas vezes essa criança chora por uma coisa que vai fazer mal para ela, e que ela não pode ter. E às vezes nós somos assim, nós começamos a chorar diante de Deus por coisas que Ele nunca disse que nos daria. E nós começamos a fazer birra, brigamos com Ele. Não é desse choro que Jesus está falando, bem-aventurado é você que está chorando. Não, não é isso não. Jesus não está falando desse tipo de choro. É um choro por um motivo certo. Um choro por um motivo correto. Um choro que não é motivado pelo nosso egoísmo. Porque às vezes nós choramos por causa do nosso egoísmo. Não vem do jeito que eu quero, então eu choro. Já que Deus não deu, então eu choro. Já que eu não consegui o que eu queria ter, então eu choro. Esse choro é a ideia continuada do primeiro degrau. Qual que é o primeiro degrau? Aquele que eu comecei a depender de Deus. Aquele que eu assumi que eu sou pobre de espírito. Primeiro eu descubro que eu sou pobre de espírito e dependo de Deus. E quando entendo isso e vejo a minha condição pecaminosa, o que eu faço? Eu começo a chorar e falar: Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, eu preciso de Ti. Eu começo a chorar por coisas que o próprio Deus choraria. Quando eu vejo uma alma indo para o inferno e aquilo me causa tristeza. Quando eu vejo as coisas fora do lugar, de acordo com o reino que foi planejado por Deus, e aquilo que fere o coração de Deus, começa a ferir o meu coração também. Quando eu olho para esse mundo perdido, e vidas caminhando sem conhecer Jesus, meu irmão, se isso não mexe com você, a cultura do céu ainda não está dentro de você. Talvez você chora, às vezes porque perdeu de repente algum investimento. Talvez você chora porque talvez não deu certo um plano, um projetinho que você fez. Mas do teu lado tem uma alma morrendo sem Jesus e isso não arranca lágrimas dos seus olhos. Você ainda não entendeu o coração do seu Pai. Esse choro fala de quem chora e quem sofre por causa do Evangelho, que é perseguido por causa da palavra. Porque, irmãos, tem hora que dá vontade de chorar, e tem hora que nós até choramos por conta disso, porque nós olhamos para a igreja e nós vemos a palavra de Deus sendo semeada, quer seja por nós, quer seja por outros, e o que nós vemos? Um povo procurando um Deus que vai ser seu servo e não seu Senhor, um Deus que vai ser o seu fornecedor de bens, um Deus que vai ser alguém que vai dar tudo aquilo que Ele quer, e um povo que não se rende à vontade de Deus. Então a gente dobra o nosso joelho e chora pedindo ao Senhor um avivamento. É desse choro que Deus está falando aqui. Não do choro porque eu perdi o voo de uma viagem que eu ia fazer. Não do choro porque eu perdi uma oportunidade de emprego. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ser perseguido por causa do Evangelho. Ah, mas eu não sou perseguido por causa do Evangelho. Talvez é porque você não está se posicionando como alguém que segue o Evangelho. Talvez seja por isso que você não é perseguido. Talvez você não é perseguido por causa do Evangelho, porque lá no seu trabalho ninguém nem sabe que você é cristão, porque você se esconde. Talvez você não é perseguido por causa do Evangelho, porque nos lugares aonde você pisa, a luz de Cristo não reflete na sua vida. Você é um agente secreto, ninguém sabe que você é crente. Você nunca falou de Jesus lá, você nunca levantou a bandeira do Evangelho, com medo de perder alguma coisa. É por isso que você não é perseguido por causa do Evangelho. Porque quando alguém está fazendo piadinha de Deus, você se junta para dar risada e não se posiciona como crente. É por isso que você não é perseguido por causa do Evangelho. Mas o dia que você se posicionar, no dia que você se posicionar, talvez vai chegar uma hora que você vai chorar, mas bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. E o consolo ainda vem nessa vida, não vem lá no futuro não. O consolo vem nessa vida, porque tem um Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao 20, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer que está em mim, mas eu não consigo realizar.
Então, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. E Paulo segue um clamor dizendo: quem vai me livrar do corpo dessa morte? E Paulo começa a chorar e dizendo: Senhor, eu não quero mais pecar contra ti. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo que faz, ou será que já aconteceu um dia, de você chorar na presença de Deus pedindo: Senhor, me ajuda a vencer o pecado? É desse choro que esse versículo está falando. Não é do salário que atrasou, não. Isso para Deus é fichinha. Ele cuida do pardal, não vai cuidar de você. Está falando do choro, de quando você não vence a tentação na rua, e você, se não vence, está tudo bem. Venci dessa vez, da próxima, se der eu venço. Não. Está dizendo de alguém que ama tanto a Deus, que quando erra, chora, dizendo: Senhor, me perdoa, mas me ajuda, porque eu não quero mais entristecer o teu espírito. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não quero mais mentir. Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, eu não quero mais julgar. Senhor, eu não quero mais falhar. Eu quero ser outra pessoa. É desse choro que Jesus está falando. Porque, irmão, ser pobre de espírito é uma coisa que você decide, mas não é fácil. Depender de Deus é uma coisa que você escolhe, mas não é fácil, não. Mas quem quer chora nos pés do Senhor pedindo: Senhor, me dá graça para eu conseguir, porque eu quero viver a cultura do céu na minha vida. Você já chorou alguma vez porque você pecou? Você já chorou alguma vez pedindo para Deus te ajudar a vencer o pecado? Eu estou dizendo isso porque talvez ainda a gente dentro aqui, a gente não tem noção do que é o pecado, de como Deus o vê. Não estou dizendo que Deus não perdoa, eu estou dizendo como Deus o vê. Porque tem uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, a Bíblia diz, uma só, e é o pecado, não é o diabo. O diabo não consegue te separar de Deus, o pecado sim. O diabo não consegue te separar de Deus, irmão. E eu vejo muita gente repreendendo demônio, mas não foge da tentação de jeito nenhum. É especialista em dar até dar nome para o capeta. Ah, essa tentação aí, quem foi o tal do tranca-rua. Ah não, essa daí eu já sei quem é. Essa daí é o Zé Pilintra. Ah, essa daí eu já sei, é o Sete Cabra. Ah, essa daí... Sabe até o nome. Mas na tentação ele nem foge. Nem foge. Nem corre, nem esconde. Às vezes vai de encontro a ela. Sabe que ela está naquela rua e não desvia, passa na rua. Sabe que está naquela esquina, e em vez de ir pela rua de baixo, passa naquela esquina, para dar uma olhadinha na tentação. Está na hora de você parar de repreender o demônio, porque você já o venceu, e começar a chorar por causa do teu pecado. Porque bem-aventurado é os que choram, que entenderam o coração de Deus. Nós carregamos em nós, irmãos, essa natureza pecaminosa. E se nós não percebemos isso, não notamos o que isso pode causar na nossa vida espiritual, nós podemos estar caminhando ladeira abaixo, e o nosso coração está tranquilo, se acostumou com o mau cheiro, se acostumou com o córrego. Lembra que eu te falei para os irmãos esses dias? Quando você vai lá perto, o primeiro dia daquele córrego, daquele riacho, que passa aquela fossa dentro dele, o cheiro te sufoca, mas 3 dias morando perto dele, você se acostuma com ele. E às vezes a gente começa a se acostumar com o pecado e a gente já não chora mais por ele. Se tornou natural pecar. Se tornou natural pecar. Hoje o irmão falava algo para mim que eu pensava. Ele disse: eu experimentei uma vez só a presença de Deus. E assim, eu confesso que eu não sou muito de orar, deveria orar mais. Mas quem experimentou aquilo não consegue ir para longe. Se você não sente falta da presença de Deus, irmãos, como esse irmão, talvez você nunca tenha experimentado ela. Porque quem já experimentou, quando fica sem ela, sente falta. E às vezes a gente não sente falta da presença de Deus e não se incomoda com o cheiro do pecado que está à nossa volta. E hoje o Senhor nos ensina 2 degraus. Depois, da semana que vem, nós vamos continuar. Primeiro, você quer ser feliz? Então seja pobre de espírito. Segundo, você quer ser feliz? Então chore pelo motivo certo. Chore por aquilo que eu choro.
chore por aquilo que entristece o meu coração.